2026 é ano eleitoral e a expectativa é grande pelo que está por vir, as disputas aí que vão surgir. E o Bem na Pauta inicia hoje uma série de entrevistas com os presidentes estaduais de diferentes partidos aqui do Paraná. Caso você não me conheça, eu sou o Rodolfo Luiz Kowalski, repórter aqui da casa. A coordenação do estúdio é de Josiane Hitz e a operação hoje fica por conta de Rafael Martins. Então vamos para o episódio de hoje. E a gente está aqui com o ex-deputado estadual, ex-delegado da Polícia Federal, ex-deputado federal, ex-secretário de Segurança Pública do Paraná, o delegado Francisquini. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodolfo. Muito legal estar abrindo essa série de entrevistas aqui no Bem Paraná. E é um prazer a gente vir debater assim abertamente, sem, como a gente brincou, né, sem muita papa na língua, falar o que a gente pensa e o que a gente está projetando, né, nos partidos para esse ano, que tem eleição presidencial, eleição do governo do estado e que nesse momento está em ebulição, né? Uhum. E o Francisquini, para quem não sabe, já prometeu que hoje vai ser o modo hard, né? Sem papas na língua. Mas antes da gente entrar nos assuntos mais espinhosos de política, eleição, né? A última vez que eu conversei com o senhor foi em 2020, às vésperas da eleição municipal, ali perto do Largo da Ordem, na antiga sede do PL, né? Foi. O senhor era bastante diferente, né? Ao longo desses últimos anos passou por uma transformação. Minha mulher vem fazendo reformas, ela diz. Não sei se ela estava achando que eu estava ficando muito barrigudo, careca, e ela falou assim, olha, vamos dar uma ajeitada, né, nisso. Eu achei legal, e muita gente me procura na rua, olha assim nos olhos, né, você reconhece a pessoa que às vezes emagreceu muito, ou colocou um pouquinho de cabelo, reconhece a pessoa pelo olhar, daí a pessoa olha nos olhos e fala assim, você é o Francisquini? Ou você é o filho ou o pai? Daí eu morro da risada, ligo na hora, né, para eles, falo, olha, já estou sendo reconhecido como filho aqui. Aqui o antes e depois aí, do Francisquini. Aí, ó. Essa foto você lembra de quando que é? Da esquerda? Essa aqui acho que é da campanha eleitoral de prefeito, 2020. 2020. Temos aí quase 6 anos de... 6 anos. 6 anos de diferença aí, ó. E essa recente, né, agora? Essa aí tá mais recente. Eu acho que a mulher acertou um pouco nas reformas. E ela tá satisfeita com a reforma? Ela achou melhor, eu acho. Começou quando esse processo? Não, ela começou aos poucos, porque a Flávia é bonitona, né? E daí ela olhando o marido dela e todo mundo provocando ela, né? Oh, votei no seu filho, e parabéns pela sua eleição. Ou o pessoal vinha para me provocar. Os amigos são duros, né, cara? Os amigos vinham falando, pô, Francisco, você ficou inelegível com aquela sacanagem daquele pessoal lá de Brasília. Mas votei no seu filho e na sua filha. Eu falei, vá para aquele lugar, cara. Você é minha mulher, cara, que minha filha. Daí eu falei, vou aceitar as reformas para ver se a gente dá uma igualada aí. Mas eu acho que é assim, a gente tem que gostar da gente para poder cuidar das pessoas. Quando a gente está mal com a gente mesmo, como é que você vai cuidar das pessoas? E tem tanta gente mal amada, amarga por aí. E eu tenho incentivado muita gente, não só na questão física, mas na questão emocional também. Nós estamos num momento difícil, né, do país, do mundo, em que as pessoas levam o confronto, às vezes, de opinião para o lado pessoal. E eu sempre fui muito firme nas minhas opiniões, mas eu convivo com todos os lados. Com as pessoas que pensam diferente, com as pessoas que estão em lados diferentes. A Flávia também, a Flávia na Assembleia é tida como uma conciliadora de partidos que você nem imagina que eu estivesse perto. Então acho que ela herdou muito isso, de você ter opinião muito forte, divergente, mas você não chegar nos extremos. E a gente vê as pessoas adoecendo emocionalmente. Então, quando a gente vê o lado físico bem, tem que estar com o lado emocional bem, principalmente pessoas que são pessoas públicas, eu que fui delegado da Polícia Federal, grandes operações, e que agora tem uma responsabilidade, né, nesse ano, de conduzir muitos candidatos, que vão ser candidatos a governo, a deputado federal, deputado estadual, que vão representar pessoas que estão esperando cada vez mais, menos bancada do like, aquela que só vive de vídeo para as pessoas curtirem, viralização, vou lá e vou judiar daquela pessoa, vou pegar uma pessoa em necessidade, vou fazer um vídeo para viralizar, e cada vez elas esperam mais daquele que tem uma posição ideológica, mas que ela traga resultados. Projeto de lei que muda a vida das pessoas, uma reforma num posto de saúde em que a fila era interminável. Eu acho que esse ano é um ano que vai ter essa disputa ideológica, mas elas vão buscar
na direita ou na esquerda, aqueles que pelo menos trazem um resultado naquela expectativa de vida, de problemas que essa pessoa vive no dia a dia. E até pelo que o senhor comentou com relação à importância da saúde mental, né, saúde emocional, imagino que essa tua transformação não passou então só por procedimentos estéticos, por Veja, exemplo. depois, Rodolfo, de uma cassação tão injusta, o campeão de votos da história do Estado, governador Ratinho Júnior, para deputado estadual, quer dizer, um grande comunicador, o nosso governador, uma super aprovação, uma rede de televisão por trás, quando foi candidato a estadual no seu auge, fez 300 mil votos. Eu fiz 427 mil votos. Então, para mim, aquilo era histórico. Eu andava nas ruas e as pessoas falavam: votei em você para uma mudança do nosso país em 2018, junto com o presidente Bolsonaro. De repente, em função de uma disputa ideológica lá em cima, nos tribunais superiores, lá, que eu fui absolvido no TRE, eu fiz um vídeo contestando o que eu achava na época, faltando 10 minutos para fechar a eleição, quer dizer, não teve impacto nenhum na eleição, e o TRE aqui foi muito correto, julgou tecnicamente, e lá em cima não foi semelhante no TSE e no Supremo, e eu tive que ir até o último momento para disputar uma eleição, e uma cassação super injusta como essa afeta qualquer pessoa, né? Então a gente teve esse apoio de família, de pessoas que vinham, olha, eu vejo senadores, deputados envolvidos em corrupção, desvio de dinheiro. Agora nós estamos vendo gente envolvida em tudo quanto é escalão com banco, que lavava dinheiro do PCC, e com esses nunca acontece nada. Mas como é que alguém que fez um vídeo criticando o sistema perde um mandato com quase 500 mil de eleitores? Então aquilo impacta uma pessoa, né? Se você não está preparado emocionalmente, você não tem uma família por trás que te dá sustentação, se você não está preparado para saber assim, eu vou continuar de pé com a mesma força, porque eu vou voltar um dia lá e vou continuar esse trabalho. E é o que eu vou fazer esse ano. Vou trazer praticamente em primeira mão para você que eu vou me candidatar esse ano a deputado federal. Eu era estadual na minha última eleição, porque é lá que eu consigo enfrentar o sistema que me caçou. Esse sistema precisa ter deputados e senadores que não têm o rabo preso, que têm coragem de criticar, que têm coragem de contestar, de botar o dedo nas coisas, de elogiar aquilo que está certo, mas não dá mais para aquilo, para a gente ter uma bancada em que ela satisfaz num primeiro momento, porque eu vi um vídeo bonito na internet e achei que ele é capacitado, mas não traz resultado. No meu mandato, eu fui um dos líderes da aprovação da lei do crime organizado, que criou a delação premiada usada pelo juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. A lei que criou as guardas municipais, que é a polícia municipal hoje de todas as cidades do Brasil. O impeachment da Dilma no meio daquele caso escabroso de corrupção que nós vivíamos no nosso país, então tinha resultado. Então hoje o que eu sinto e por que eu decidi voltar candidato é justamente por isso. Eu vejo vídeos bonitos, mas não vejo resultado. E eu acho que nós temos que mandar não só pessoas que têm resultado, mas gente nova. Nós estamos precisando oxigenar Brasília de senadores, de deputados que possam ter uma visão empresarial, uma visão do movimento estudantil, uma visão mulheres. Ainda é pouca mulher, 50% mais ou menos, né, para mais para menos é mulher. Nós não temos talvez 15, 20% de mulheres. As assembleias são 10 de 54. Então ainda é pouco. E eu acho que a mulher dá o equilíbrio. A mulher traz para nós aquilo do homem ser mais racional, Você descobriu isso legisla na prática. na prática, na segurança pública. E hoje eu vejo a Flávia com uma bandeira que encanta todo mundo, que é o autismo, que é cuidar das APAES, da síndrome de Down, que poucos têm isso como princípio de vida, como ela e eu, por ter um filho autista. Então, vejo que esse equilíbrio é importante no parlamento também, Rodolfo. E essa tua colocação aí como candidato a deputado federal deve te colocar numa disputa junto com teu filho, né? O Felipe, que é deputado federal, tá saindo do União e vai pro Podemos, né? Podemos. E como que tá sendo lidar com isso? Vocês estão Você conversando veja, sobre como vão ser as campanhas? sim, mas muita gente pergunta isso para mim, né? Dos amigos, família, etc. Felipe, eu sempre digo assim: quando o pai presta na sua profissão, e não é o pai daquele que envergonha a família, o filho, a família, a esposa, como eu, quer seguir a profissão do pai.
Então, um bom médico, se você olhar os bons médicos hoje, vai ver quem está tocando a clínica deles. E aqui ser É delegado o filho. inicialmente? Muitos o próprio Felipe fez direito por minha causa, depois, quando viu para a política, ficou super animado, falou, cara, eu quero fazer o que o meu pai faz, denunciar, usar o Imagino direito que foi o para que ele criar. vivenciou mais de perto também, né? Vivenciou desde novo, e a Flávia era a coordenadora das minhas campanhas e as do Felipe. Esse ano vai ser uma coisa diferente. O voto dele é um voto diferente do meu. O voto dele é um voto municipalista. Então ele tem muitas prefeituras no interior. Eu diria milhares de pessoas que ele ajuda com as emendas na saúde, na educação. Então é um movimento diferente. O meu é muito pouco prefeitura e vereadores, e é um voto mais de embate, de enfrentamento, de posição ideológica, de ajudar a mudar o país e a economia como um todo. E quem entende de legislação eleitoral sabe, né? Não tem uma disputa direta, porque hoje, com o sistema eleitoral vigente, a disputa é mais dentro das chapas, né? Então, dentro das chapas, a gente vê que elege conforme o número de eleitores tem cada grupo político. E eu torço para que, como ele, jovens, possam continuar no mandato, possam fazer um bom trabalho. Então, não é bem uma disputa, né? É uma coisa totalmente nova, né? Pai e filho disputando 30 vagas que são para deputado federal, e a gente vê isso com ânimo até, porque eu já tive uns 427 mil votos, o Felipe eleito com 21 anos de idade, a Flávia também, que não tinha uma história política, foi a primeira mulher, primeira secretária da Câmara de Vereadores em Curitiba, e logo em 2 anos ela já era a vice-presidente da Assembleia. Mês passado, para orgulho nosso, a gente encontra muita gente que fala isso. Ela é a primeira mulher que foi presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. O Alexandre fez uma viagem de fim de ano, e a Flávia assumiu a presidência da Assembleia interinamente. E em 170 anos de história, nunca uma mulher foi vice ou foi presidente. E a gente conversa muito, não é uma coisa para ela. Ela abriu uma janela e uma porta para todas as mulheres que olham e falam, eu quero ser vereadora, eu quero ser prefeita, deputada, mas os homens se fecham numa panelinha, a gente nunca pode. A gente sempre é visto, bota ela na comissão da mulher, bota ela cuidar de tema social. E ela não. Ser presidente da Assembleia é uma caneta de bilhões, né? Não é uma caneta, né? É uma caneta que durante uma legislatura de 4 anos movimenta um volume considerável de dinheiro, de pessoas, de partidos políticos, interesse. Então, acho que as mulheres enxergam nessa porta que ela abriu uma janela para todas as mulheres na política. E você comentou que ela que fazia a coordenação das campanhas. Das Como vai campanhas. ser agora? Daí? Agora Já definiram? não, Tão agora disputando quem agora fica nós com a vamos ver Flávia? com quem fica com a Flávia, mas a gente torce muito pelo Felipe. Ele tem uma vida política própria, totalmente independente, e faz um bom trabalho em Brasília, é um trabalho muito técnico, municipalista. A gente volta depois da eleição aqui, Rodolfo, comentar o que aconteceu para ver qual foi o resultado de tudo isso. Mas a gente está muito animado com a possibilidade de uma mudança no governo federal. Nós que tivemos e temos muito vínculo com o Bolsonaro, eu me Hoje, como que tá a entristeço. relação até com a família Bolsonaro? É muito próximo. A gente já teve períodos que às vezes a gente não concordava, e eu não era um daqueles cordeirinhos que balançava a cabeça. Então, às vezes eu discordava e reclamava, como da vacina, eu não concordei, falei, ele ficou chateado comigo na eleição municipal. Depois, na eleição dele, na reeleição em 22, eu ajudei o próprio Flávio Bolsonaro na coordenação com as motocicletas para ajudar o Paulo Martins aqui em Curitiba, e agora muito próximo. Eu estou com meu chefe de gabinete preso, né? O Anderson Torres, que era o ministro da Justiça, que estava em Orlando, na Disney, durante aquela manifestação de 8 de janeiro, está preso, condenado a 24, 25 anos de reclusão. Um absurdo, não matou, não roubou, não cometeu um crime de violência sexual, nem quem mata. Acho que a Suzane Richthofen vai ficar presa ficou menos tempo que eles vão ficar. Então há uma desproporção brutal na pena. Claro, tiveram vândalos no meio, mas eu que vivi 8 anos no Congresso Nacional como deputado federal, eu já vi o MST fazer pior lá na frente, capotar carro, incendiar a porta do Congresso, índio dar flechada em segurança da Câmara, grupos de esquerda invadirem e tomarem o plenário, mas eu nunca vi ninguém preso deles. Eu nunca vi ninguém deles. Então, assim,
como alguém que tem princípios e valores, tem que ser punido. Aqueles que quebraram, depredaram patrimônio histórico, tem que ser punido. Mas a Débora pegar 27 anos, 24 anos, assim, uma obscenidade, eu não vou cravar o tempo, por ter escrito de batom na estátua da justiça, enquanto o pichador esses dias que pichou alguma coisa aí, foi pego ali e pegou, e no dia seguinte, não, no mesmo dia já estava na rua. Quantos pichadores o tempo? Então, tem uma punição? Ter, mas ser presa, regime fechado, assim, está muito desproporcional tudo isso. Então, eu tenho uma posição muito definida. Eu quero ajudar a resgatar nosso país. O governador Ratinho Júnior vai ser um mega candidato. Tenho certeza que o que ele fez no Paraná, se ele fizer no Brasil, muda a história do nosso país. Ele é muito técnico, sabe tocar obra, sabe tocar tudo. O Flávio será um grande candidato também, porque herdou os votos do pai e não herdou toda a rejeição que talvez eu e o pai, que somos mais velhos, embates muitos antigos temos, o Flávio não traz tudo isso. Então, o Paraná, para mim, assim, é uma referência. Um candidato governador, que já se declarou, e o próprio Flávio, que tenho certeza, né? Não tem, se o Ratinho for candidato, quem tiver no segundo turno vai ter o apoio do outro. Então, o Paraná continua, eu vejo Santa Catarina também como estados que ainda tem essa defesa de princípios, valores da direita, e eu sou daquela área que não chega lá no extremo, entendeu? Porque minha área é mais a segurança pública. Como a centro-direita, você se colocaria? Não, eu me coloco na direita, mas assim, eu não deixo chegar a minha opinião no extremo de eu não gostar da pessoa que pensa diferente. Isso que eu sempre defendi. Então, por exemplo, eu era a favor eu não era contra a vacina, tanto que eu fui o presidente da comissão da Assembleia Legislativa que fiscalizou a fila da vacina. Então eu achava mais importante fiscalizar se tinha o prefeito, o secretário de saúde cumprindo uma fila em cima de quem tinha mais risco de morte, do que divulgar que a vacina não fazia efeito. Porque eu sabia que todo tipo de vacina tem algum efeito adverso. Só que eu defendia que aquele que não queria tomar tinha o direito dele não tomar. Então, eu acho que nós temos que cada vez mais defender. Aquele que é de direita tem o direito de ser de direita, mas ele não precisa ser inimigo de quem é da esquerda. E o de esquerda é a mesma coisa. Eu posso criticar, debater, ir contra, mas eu não posso ser contra ele, a família dele. Esses embates até em grupos de WhatsApp dentro da própria família têm sido coisas que afastam as pessoas. Eu tenho que saber que eu não concordo com, às vezes, uma tia distante ou o meu pai ou meu avô, mas quando eu sento no domingo com a família para almoçar, esse assunto é um assunto de debate político e ultimamente essa polarização tem conseguido afastar família, amigos, etc. Talvez o futuro do debate político nacional, já que essa polarização extrema surgiu de 2018 para cá, com esses casos de corrupção, ou seja, ter uma polarização política eleitoral e não de chegar aos extremos das pessoas se odiarem e não se respeitarem mais. Né? Transbordar para a vida pessoal. Para a vida pessoal. E agora, no dia 9 de março, vai ser lançada a Federação Solidariedade PRD, né? Como que foi a costura dessa união e qual o objetivo dos partidos envolvidos aí também com esse... Veja, quando eu fui voltar para um partido político, eu procurei o presidente Bolsonaro lá, já na sede do PL, fiz uma visita, até está registrada na época essa visita, e perguntei para ele, se eu voltar em 2026 candidato, por onde eu devo voltar? E ele me falou uma coisa que eu marquei muito, e por isso eu não voltei para um partido como o PL, que é um super partido, que já estão todos os grandes expoentes nossos lá dentro da direita, lá dentro. Cara, nós temos que ocupar outros partidos políticos. Senão, na hora da eleição, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, nós só vamos ter o PL, Francisquini falava o presidente. E na época, o Solidariedade estava prestes a romper com o Lula. A gente vê que é um partido com o qual você já tinha história. Né? Já tinha ajudado na fundação e tinha me afastado em função do partido ter uma outra linha diferente do que eu pensava à época. E eu assisti o partido romper extremamente com o Lula. A gente vê os quadros que tinham vínculo com a esquerda começaram a sair nos últimos dias, nos últimos meses também do partido, e me possibilitou colocar mais um partido no Paraná que pudesse se aliar com o governador Ratinho Júnior, que pudesse se aliar com uma eleição presidencial de um candidato como o Flávio ou como o Ratinho, e que nacionalmente também vai estar alinhado com a mudança, com o resgate do nosso país,
já que, na minha visão, o Lula está fazendo muito mal para a economia, para a política internacional, fazendo mal na área de segurança pública, já que é um governo omisso, leniente, o crime organizado nunca foi tão forte no nosso país. Por isso eu escolhi. E eu ajudei o Paulinho, aproximei o Ovasco, fui eu que fiz a ligação com o Ovasco, com o Paulinho. O Ovasco é o presidente da federação, que era o presidente do PRD, né? Para as pessoas entenderem, eu vou presidir uma federação que são 4 partidos antigos. O PTB, que era o partido do Roberto Jefferson, né, antigamente. O Patriota, que foi um partido que esteve com o Bolsonaro. O PROS e o Solidariedade. Os 4, 2 se fundiram, se anexou ao outro e virou uma federação só, esses 4 partidos juntos. E nós vamos lançar a primeira federação, a Federação Nacional já existe, nós vamos lançar a primeira aqui no estado no dia 9, né? E para quem não. A maioria das pessoas não sabe como funciona a política na prática. Qual é o papel de um presidente de partido? Quais os tipos de coordenações que vocês têm que fazer? Você veja, nós vamos escolher os candidatos que nós vamos apoiar para governo do Estado, Senado, e montar uma chapa de deputado federal e de estadual dentro dessa federação. Então, os membros que eram filiados a esses 4 partidos, PTB, Patriota, PROS, Solidariedade, hoje estão embaixo do guarda-chuva, que é a federação. A federação passa a ser um partido político por 4 anos. E ao final dos 4 decide se querem continuar ou não, né? Então, nos próximos 4 anos, quer dizer, essa eleição e a eleição de prefeitos no Paraná, nós vamos estar num grupo só, esses 4 partidos que viraram 2 praticamente, né? E a principal função é essa, é escolher os pré-candidatos que vão ser homologados em julho numa convenção e fazer chapas competitivas, já que os partidos e agora a federação dependem, tem uma cláusula de barreira que mantém um partido vivo ou não. Então os partidos têm se juntado para poder cada vez existirem menos partidos, que é a ideia, né? Chegou uma época que tinha 40 partidos. Então o partido só tem acesso a fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV, aqueles que, por exemplo, nesse ano tiverem mais do que 13 deputados federais eleitos em 9 estados ou 2 milhões e tantos por cento. É um percentual de votos. E é um degrau alto, esse degrau de 13 deputados federais. Vão sobrar poucos partidos. Por isso que até partidos maiores têm se unido para obter mais poder, que é o caso da Federação União Brasil e PP. Outras federações fortes que a gente vê, a federação do próprio PT com a rede, eu acho que é, né, que é a Federação Esperança. Então os partidos que pensam parecido estão se unindo. Por isso que eu aceitei presidir essa federação, porque eu vi o desenrolar dela para a direita para as próximas eleições. E vocês devem lançar quantos candidatos a deputado federal, estadual? Vai ter um candidato próprio ao Senado? Nós vamos lançar 31 candidatos a deputado federal. Nós vamos lançar 55 candidatos a deputado estadual, que é o máximo que a legislação eleitoral permite. Esse mês é o último mês de filiação, né? Até 4 de abril, quem quiser tiver identificação com o meu trabalho, com o trabalho desses partidos, quiser nos procurar que estiver assistindo, até 4 de abril nós podemos filiar e daí nós vamos escolher em convenção aqueles candidatos mais fortes, que têm mais chance para disputar a eleição. E a Flávia, ela tá no União, por enquanto, mas ela vai pro Solidariedade. Na segunda-feira ela migra. Na segunda-feira, quando acontece a lançamento da federação. E a gente, pelo vínculo dela, ela também me ajudou a coletar assinatura. Foram quase 30 mil assinaturas que nós coletamos no Paraná para fundar o Solidariedade. Percorreram quantos municípios? Lá em 2000, quase todos os municípios, né? 30 mil assinaturas. Poucos conseguiram coletar, né? No país inteiro, 30 mil assinaturas, num estado do tamanho do Paraná, né? Então, para nós, a gente tem muito vínculo. Inclusive, para nosso orgulho, o presidente nacional e a executiva nacional do Solidariedade vai convidar a Flávia para ser a secretária nacional da mulher do partido. Isso é uma posição muito importante hoje, que pela lei eleitoral, Rodolfo, as mulheres têm direito a 30% do tempo de TV, tempo de rádio e do fundo eleitoral e fundo partidário, que é o fora do período eleitoral. E a presidente nacional do Solidariedade Mulher, no caso que vai ser a Flávia, ela tem uma missão de, junto com a executiva nacional, selecionar mulheres que possam ter projeção nacional, que possam se eleger. As chapas são obrigadas a ter 30%, e a gente quer sair dessa palavra obrigados, já que ela tem essa posição especial na Assembleia, e ser assim, nós vamos ter mais do que 30% de mulheres candidatas, porque todas são candidatas.
Muitos partidos viveram isso nos últimos anos, aquilo que eles chamam de candidata mulher fake ou laranja, que eles arrumam na última hora, porque se você não põe uma mulher candidata, você perde 3 candidatos homens, que você não pode lançar. Então esses 30% os partidos viam como uma obrigação, então saíam catando qualquer uma. E nós estamos num trabalho há mais de 2 anos no nosso partido, de formar mulheres para serem candidatas. Nesse momento, nós já estamos indo para o 3º evento nacional, que nós estamos mandando as nossas vereadoras e mulheres, e as mais fortes aqui, que vão. Elas já foram para Minas, agora foram para São Paulo, e agora estão indo em Brasília, na próxima reunião, fazer um trabalho de formação continuado, que chama Lidera, para a gente ter mulheres que possam ser candidatas. Acho que é diferente do que os outros partidos têm feito, porque sempre chega na eleição e por falta de incentivo a gente não tem mulher preparada. E eu acho que isso é um diferencial grande para a gente. E a ideia é ter a Flávia buscando a reeleição ou indo tentando uma cadeira em Brasília? Cara, se eu te contar, já que a gente está falando de tudo, a Flávia tem sido uma das disputadas de majoritária nos últimos dias. Temos o assunto dela, o autismo, a aceitação dela no Estado é brutal. Ela vai ser uma das grandes votações para deputado estadual. Vou adiantar e depois eu volto daqui para a gente confirmar o que eu estou te falando. Não tem uma cidade que não tem uma PAI que ela não ajudou, que não tem uma associação de mães de autista. Os prefeitos convidam, eu acompanhei o último número que eu tinha dela, 94 cidades tiveram palestras dela que não eram palestras políticas, eram palestras para mãe de crianças autistas e entidades, da experiência dela, do que ela podia fazer para ajudar. Isso deixou ela uma candidata viável para compor essas chapas que você tem escutado por aí para governo, para as chapas de Senado, mas ela vai ser candidata a deputada estadual, porque ela ama o que faz e ela viu como ela consegue ajudar quando é focada num assunto. Ela veio da Polícia Federal como eu, então sempre teve a pauta da segurança pública como principal, mas ela aprendeu de como ela consegue usar um mandato para ajudar tantas crianças no autismo. E tinha gente que dizia para ela, mas as crianças autistas não vão votar em você, etc. E ela vinha, eu não vou parar de ajudar as entidades, dizendo que as crianças não votam. Aquela coisa mais louca que a gente vê em política, de gente que ajuda sempre com o foco de que aquilo vai dar um retorno político, eleitoral. E eu acho que ela fez certo. Essa bandeira virou uma bandeira de vida para nós, já que a gente vive com o Bernardinho dentro de casa todos os problemas que a família autista vive, né? Terapias, agressividade, remédios caros, a família se abalando num dia, no outro dia, um gesto de amor enorme, que a criança autista, e a nossa tem o TOD também, que é o transtorno opositor desafiador, que é o pior que o autismo, que é aquela criança que enfrenta, que fala palavrão, que não aceita o não. Então, para a mãe, ver uma criança amorosa que beija, que abraça, eu te amo, mamãe, num dia, e no outro dia, mãe, você é aquilo, e bate em mim, bate na mãe, a mãe tem que ter estabilidade emocional. Não sei se você acompanha esses dados, Rodolfo, mas 70% das famílias autistas se separam. E a mãe, na maioria das vezes, fica sozinha com as crianças autistas. E o índice é mais alarmante, porque nos últimos anos começou a ter alto índice de suicídio de mães. Casos escabrosos que a gente viu nos últimos dias dela matar a criança por não ver ninguém. Ela está tão desesperada porque ela fica sem o marido, ela não pode trabalhar porque quem cuida da criança, ela não tem dinheiro. Como é que vai pagar uma babá, uma cuidadora? Aí fica sem sustento até alimentar na casa dela. Aí bate aquele desespero, a doença psicológica que nós falamos no começo, e acaba em suicídio e às vezes matando até a própria criança. Então eu acho que são bandeiras que têm que ser princípios de vida. E quando eu falo que ela é candidata à reeleição e eu incentivo tanto, falei, olha, agarre isso porque talvez Deus dê para pessoas como você e como eu, bote uma criança dentro de casa como essa, fale assim, ó, essa criança vai lá para falar para esse pessoal, o delegado e a Flávia, que não é só segurança pública que importa, que vocês podem usar essa força política para ajudar muita gente, e é isso que a gente tem tentado fazer. Ela tem mergulhado muito nesse assunto. E você já tem, pensando na tua candidatura mesmo, projetos voltados para essa temática? Alguma coisa que possa adiantar para a gente? Veja, quando eu estava deputado federal e a Flávia era a nossa coordenadora de campanha, ela vivia me perturbando, né? Ela já falava, olha,
se eu vou ajudar a coordenar a tua campanha, um pedaço das tuas emendas é eu que vou indicar. Então ela já vinha indicando a paz, entidades, e eu fui o relator de uma lei das que me dá mais orgulho lá. Eu fui o relator de uma lei que estava há 10 anos de uma gaveta e era de uma senadora do PT. Ela era autora da lei no Senado e eu fui o Quem relator que na era ela? Câmara. Depois eu busco Uhum. uma senadora do PT, das antigas, né? Aham. 10 anos a lei estava numa gaveta. E eu peguei essa lei e, por ter o Bernardinho autista, fui no presidente da Câmara, à época, e falei, pô, põe em pauta essa lei, eu vou relatar, vou costurar. Tivemos votação unânime, direita, esquerda, centro, foi o diagnóstico precoce da criança autista, criando a obrigação de ter um protocolo de identificação de doença psíquica até os 18 meses de vida para a criança. Demorou um tempão, mas agora o Ministério da Saúde, nos últimos anos, desde o Bolsonaro e agora também uma nova medida com o próprio Lula, o que é bom a gente fala, o que é ruim a gente critica, criou esses protocolos e que no SUS o próprio médico que faz o primeiro atendimento da criança tem que começar a fazer o MChat, o protocolo que possa lá. A criança me olha nos olhos, a criança tem movimento repetitivo, a criança tem várias perguntas que responde e que cria uma primeira barreira Um de indicativo já. proteção para essa criança, de um indicativo para ela ir para um especialista, para um neuro, para um pediatra especialista. Então essa foi uma lei que já começou lá. E agora a gente quer avançar. A Flávia foi uma das autoras na Assembleia, a Assembleia trabalhou muito bem nesse contexto. Eles criaram o primeiro código, que é um conjunto de leis do autismo da América Latina. Nenhum país, nenhum estado tem um código do autismo, e o Paraná tem o primeiro código de autismo. E um dos artigos que a Flávia colocou e que eu vou tentar levar para apresentar Nível de projeto federal. de lei nível federal é o tratamento para as famílias. O tratamento hoje, na lei Berenice Piana e outras, é muito focado na criança No autista, no paciente, né? paciente. E a gente vendo as mães perdendo a família, perdendo o marido, e suicídio, e ela não tendo estabilidade para tratar a criança e cuidar dela, tipo assim, cara, esse tratamento do governo, SUS, etc., tem que ser também para a família. Uhum. A mãe tem que ter direito a ir lá e ter uma fila especial, porque senão ela vai passar Como se ela tivesse uma anos prioridade, esperando né? uma prioridade para poder um psicólogo acalmar ela, dizer, olha, mãe, você vai conseguir, vou te abrir uma outra porta ali para você conseguir um medicamento que você não está conseguindo comprar, porque senão ela se desespera. E ela não cuida do filho, muito menos dela. Então, acho que essa lei que a Flávia já aprovou aqui na Assembleia, que é lei no Paraná, né? A família do autismo tem direito. O próximo projeto dela, que ela está na pauta também, que ela fala direto, é o código das crianças com síndrome de Down, deve ser votado nos próximos dias, também ela é autora do código, nunca teve. Acontecia muito da criança autista servir de base à lei que ela tinha direito de ter um tutor, por exemplo, sala de aula, para poder botar uma com síndrome de Down onde não tinha é, uma Uma pai bem aplicação por estabelecida, analogia, né? Digamos assim. fazia isso. Então, eles chamavam de caroneiro o autista. Ó, vamos pegar carona para ter um tutor que a lei permite, e às vezes um autista que ainda não tem laudo, ele não tem direito, ainda não está diagnosticado com laudo, para poder botar nessa sala de aula. Então, com o síndrome de Down e esse trabalho do código abriu muito as portas para isso. E a gente tem aí a Flávia deixando a União, o Felipe deixando a União. A ideia é se afastar de Sérgio Moro? Como que é a relação tua com Sérgio Moro? A relação é muito boa. E para mim me deixa numa saia justa tremenda aqui no estado, né? Acho que poucos dos que estão na política hoje têm tamanha proximidade que eu, que trabalhei muitos anos com o juiz Sérgio Moro. Não foi uma ou duas, foram várias, dezenas de operações. Eu sei da credibilidade, da forma correta como ele age. Então eu tenho muita proximidade. E ao contrário, a mesma coisa. O Alexandre é um grande amigo hoje, a Flávia é a vice dele na Assembleia, ele que possibilitou a Flávia ser a primeira mulher vice-presidente. Guto, eu era o presidente da CCJ e ele era o chefe da Casa Civil no primeiro mandato do Ratinho, fazíamos uma dobradinha imensa. O que me perguntam? Olha, ultimamente eu vou seguir a orientação do governador Ratinho Júnior. O governador tem sido um grande parceiro, levou o Estado para outro patamar. Na campanha dele de prefeito, que ele perdeu, inclusive, eu fui o último, brinco com ele sempre, apaguei a luz com ele, aquela que ele disputou com o Gustavo Fruit. Então tem uma ligação de proximidade. Nós vamos esperar
ver o que vai acontecer com a orientação. O governador deve, nos próximos, é capaz de, quando a gente soltar, talvez, as nossas próximas conversas, ele já ter definido o caminho dele. E a gente tem esperado isso porque a condição do Estado tá muito coerente com o que o Estado precisava, né? De alguém que viesse com as grandes obras, com um trabalho muito forte na minha área, que é a segurança pública. O secretário de Segurança, Hudson, deu estabilidade para a polícia militar, civil, polícia penal, e é um dos melhores secretários do país, disparados. Então a gente vê a parte de segurança pública trabalhando muito bem no Estado. Então, a orientação dele, diante de um cenário, para mim, que tenho 3 pessoas que eu considero amigos candidatos, a gente tem esperado esse posicionamento dele. Os 3 amigos candidatos, Moro, Cury E o próprio Guto. E o Então, Guto. Uhum. imagina, Rodolfo, você dentro da redação com os 3 jornalistas teus disputando para ser o chefe da redação. Uhum. E vindo toda hora. E aí, Rodolfo? É comigo ou é com o outro que toma café todo dia com você? Então, por um lado, eu fico feliz, porque eu não vejo nenhum dos 3 uma chance do nosso Estado cair na mão de um PT, de um partido de esquerda radical, que possa dar descontinuidade nesse trabalho. Mas o governador vai ser sábio, escolher. Eu espero que ele junte esses 3 grupos. Muita gente fala disso, eu acredito que ele vai saber unir esses 3 nomes e escolher o candidato que seja mais competitivo para o bem da continuidade do nosso Estado. Uhum. E como que tá também essa saia justa, digamos, ela vai se repetir no âmbito nacional, né? Que vai ter o Flávio, possivelmente o Ratinho Júnior. Como que você está avaliando a possibilidade de ter os 2 como candidatos? Qual o nome que você apoiaria? Você só quer me botar enrascada hoje, né, Aldo? O Ratinho tem falado para nós que ele vai se candidatar e que depende de uma série de coisas, e pediu até o final de março, onde ele vai ter definido a candidatura dele. E para nós, aqui, apoiar o candidato, que é o governador do nosso estado, é muito importante, vai dar fortalecimento, vai projetar o estado do Paraná. Por outro lado, o Flávio é o grande candidato, já está polarizado muito com o Lula. Tenho visto pesquisas que ele já aparece à frente no segundo turno e vai precisar de muito reforma, mas é uma eleição de 2 turnos. Então foi como no começo da nossa conversa. Eu vejo 2 candidatos, a gente ainda não tem o parâmetro se o governador vai realmente se lançar. Ele falou que até final de março define a vida dele com o PSD nacional. Vai ser uma nova saia justa a gente pensar como é que a gente estimula, mas no segundo turno não tem nem o que se falar, os 2 vão estar juntos. Então não é nada de uma sangria desatada que também, como eu falei dos 3 aqui, não vai acabar todo mundo no mesmo time. E tem algumas questões, digamos, que marcam a tua trajetória política desde o início dela. Uma delas é ter a segurança pública, né, como uma pauta prioritária, né, podemos dizer assim. E a outra é a oposição à esquerda, em especial ao PT, ao Lula. E se você for eleito para Brasília ano que vem, para começar, né, o mandato em Brasília ano que vem, e o Lula também acabar sendo eleito, como que vai ser essa relação, as tuas posições? Eu acho que o único que sai daqui já dizendo que é oposição ao Lula sou eu, né? Dos que tem chance, talvez, de eleição. Não há a mínima chance de composição, né? A gente vê muitos que se elegem, eu falo que são os candidatos laranja, que o cara é o tigrão na campanha e quando chega em Brasília, olha lá, cada deputado tem direito a X milhões de emenda e dobra e triplica se ele for base para votar. Eu não vou votar com o Lula por causa de emenda e de cargo nunca, né? Eu não consigo nem pisar no Paraná de vergonha do cara que me viu minha vida inteira, delegado da Polícia Federal, investigando, prendendo muita gente deles. Depois deputado federal, impeachment da Dilma, uma cassação que eu sei que tem a mãozinha deles lá por trás de tudo isso. Todo mundo sabe que teve a mão do PT e da esquerda na minha cassação, junto lá com esse pessoal. Então não há a mínima chance de composição. É alguém que vai para fiscalizar, mas eu espero realmente, eu uso uma palavra, resgate. Não é voltar para o poder, é resgate. Nosso país está refém. O crime organizado nunca foi tão forte. Nunca foi tão forte. A gente nunca viu os bancos como nessa operação do Master. O banco está ali lavando o dinheiro do PC. Então, imagina o poderio que está hoje o crime organizado no país para os grandes bancos estarem com fundos de investimento lavando grana de um PCC, de um comando vermelho, como a gente tem visto. Eu soltei até no meu site esses dias, o delegadofrancisquini.com.br, um projeto que eu estou elaborando do meu retorno de combate ao crime organizado. Eu tenho estudado muito o Bukele e como é que ele fez isso lá no país dele, e esse combate ao crime organizado brutal, duro, firme,
E eu acho que se o nosso país, do jeito que está refém, não apoiar um projeto desse, eu chamo de 10 medidas de combate ao crime organizado. Essas 10 medidas, a primeira delas você já vai ver que é forte. É criar um presídio federal para 20 mil vagas no meio da selva amazônica. Por que no meio da selva amazônica? É só marketing? Não. Quero ver quem vai resgatar preso lá. Não vai ter antena de celular para ficar todo mundo usando celular. Para ficar fazendo leve e trás de carta para preso, para comandar aqui fora, o cara vai ter que pegar aí 3 dias de barco para chegar no presídio lá. Se o cara fugir, se o cara fugir, vai cair no meio das onças lá da selva amazônica. Então, um presídio desse. E outra, a segunda medida é cumprimento integralmente fechado de pena para o crime organizado e para crime hediondo. O cara matou, é vinculado à facção criminosa. Se ele foi condenado a 32 anos de reclusão, como o Fernandinho Beiramar, Abadi, outros que eu prendi, vai passar 32 anos fechado lá na selva amazônica. O efeito aqui fora vai ser devastador, cara. Você acha que o moleque que está começando no crime vê o cara que era o líder dele, não ouvi nem falar mais dele lá no meio da selva amazônica, algema de perna, quebrando pedra com a marreta lá, por 30 anos ele vai procurar emprego ou ele vai continuar na vida louca que eles falam, assaltando em sinaleiro, vendendo droga na escola dos nossos filhos? O exemplo é muito forte quando a lei é forte. Quando a lei é fraca, que nem a nossa, Suzane Richthofen participou, teve participação direta na morte dos pais, a pauladas dormindo. Cara, ela fazia uma saidinha no Dia das Mães. A lei permitia que ela faça uma saidinha para se ressocializar num dia que é uma homenagem para a mãe. É um tapa na cara do brasileiro, né, de bem que assiste aquilo. E agora já está na rua. Já estava disputando a herança do tio. Então, assim, a lei está muito fraca no Brasil. Quando a gente tenta endurecer lá em Brasília, eu fiz isso o tempo inteiro, tanto que da saidinha eu sou um dos autores, várias leis dessa. O Lula vetou um pedaço da lei da saidinha temporária, que era uma lei que acabava com a saidinha, daí ela foi sendo vetado trechos e o Supremo entendeu que quem já estava preso tinha direito a manter, é uma bagunça de sempre. Mas a gente precisa ir para uma. Então, essas são 2 medidas que eu acho que iam endurecer muito e estão lá. Depois, se você tiver curiosidade, eu mando para você, Rodolfo, as 10 para você dar uma lida. Mas a vida do cara fica difícil com aquelas 10 se elas forem aprovadas, viu? E agora, até a última pergunta, já comentou um pouco sobre a situação que a gente teve da tua cassação, né, depois da votação recorde em 2018. Como que o senhor olha hoje para trás e vê essa decisão? O que levou aquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral, depois confirmada pelo STF? E como que está também a expectativa para voltar a participar de uma eleição, voltar a ter essa vida do pleito, né, digamos assim? Essa foi uma cassação política, não foi uma cassação jurídica, né? Não tinha lei de fake news, até hoje não tem lei de fake news dizendo o que é verdade e o que é mentira. Para você pode ser uma, para mim pode ser outra. Mas você acha que errou ao fazer aquele vídeo? Não, porque eu comecei aquele vídeo dizendo, eu sou deputado federal, no exercício do mandato, quero fazer uma denúncia para que ela seja apurada, acho isso, como todo deputado federal faz, principalmente que eu vi que faltava 10 minutos, a votação estava às moscas já em todo o estado. E eu acho que se aquilo tivesse impacto na minha eleição, eu não tinha feito no final, tinha feito no começo do dia. Se aquilo lá impactou na minha eleição, eu tinha confundido o meu eleitor, porque eu começo o vídeo dizendo eu sou deputado federal. E eu era candidato a estadual. Quer dizer, na prática aquilo não teve impacto nenhum na quantidade de votos que eu fiz na minha eleição. Tá, primeiro ponto. Segundo, não tinha uma lei anterior. E pior, na lei eleitoral, ela não pode ser nenhuma lei anterior, ela tem que ter um ano antes. Então, para você mudar alguma coisa na próxima eleição, desse ano, tinha que ter sido aprovado antes de 4 de outubro do ano passado. Então, imagina. E eu fui cassado 3 anos depois da eleição com uma lei que não existia um ano antes e nem existia. Então, foi eleitoral, foi uma cassação política feita para criar uma jurisprudência para pegar o Bolsonaro. Tanto que alguns meses depois, eles fizeram a mesma coisa, deixaram o Bolsonaro inelegível por 8 anos, é a atual inegibilidade dele, e eu fui citado como jurisprudência para caçar ele daquela reunião de embaixadores que ele contestou o sistema eleitoral da mesma forma. Hoje eu estou muito mais amadurecido, as críticas são duras do mesmo jeito, mas a forma de fazer essas denúncias que eu acho que tem que ser mais formais.
Eu faria por escrito essa denúncia, exigindo apuração, etc., e talvez menos midiática dessa forma, porque eu vi que muitas que eu fiz por escrito davam muito mais resultado em Tribunal de Contas, em abertura de processo, na própria cassação da Dilma. Eu fui um dos autores, pouca gente sabe, de um dos pedidos que foi apreciado do impeachment da Dilma. Então, talvez essa fosse. E a expectativa é muito grande desse ano. Sente falta do Sinto calor da falta eleição? não só da eleição, mas da cobrança. Eu era um dos que era mais cobrado, porque naquela minha época, Rodolfo, você se lembra, você devia ser muito jovem ainda, desde a primeira em 2010, não existia como hoje uma bancada do PL. Em 2010 e 2014, a gente tinha 5, 6 deputados de oposição ao Lula e à Dilma lá no Congresso. Era o Bolsonaro, eu, Caiado, que é governador, que era deputado federal comigo, era o Coronel Fraga, que é deputado federal de Brasília. Eram poucos que eram posicionados à direita e que não se venderam para aquilo tudo que existia lá. Hoje tem bancadas de 100, 200, né, que o PL, União Brasil e outros são bancadas bem divididas, né, alguns ficam com o governo. Muita gente me pergunta do meu partido, mas o meu partido não tinha, como todos os partidos hoje, tirando o PL, que tem ministros do Lula, né? Então é fácil dizer num desses partidos que criticam onde eu escolhi, dizer, aquele partido é mais para lá ou mais para cá. Mas e quem tem ministro no Lula? Está mais à direita ou à esquerda? Essa é a pergunta boa, né? Então eu quero voltar para esse embate. Eu acho que quem votou em mim naquela eleição quer olhar e ter de novo uma opção de alguém que não tem papa na língua, que fala o que pensa. O pessoal fala, você não tem medo de ser caçado? Não, não tenho. Se tiver que ser caçado de novo, eu tenho a minha profissão. Eu sou delegado da Polícia Federal. Cheguei no final de 33 anos de serviço para pedir uma aposentadoria de concurso público, então não vou morrer de fome. Eu tenho o meu sustento de uma carreira profissional com concurso. Se eu voltar um dia, sempre falei isso, é voltar para fazer o mesmo enfrentamento e as mesmas pessoas que me caçaram. Vou fazer oposição e vou fazer sistematicamente lá na Câmara dos Deputados. Perfeito, então, delegado, queria agradecer demais aí a presença, desejar boa sorte também nessa jornada aí que tá só começando, né? Esse ano vai ser longo. Rodolfo, vai. E se para quem ficou aí até agora com a gente, peço para que deixe seu like, siga a gente nas redes sociais e comente também quem você gostaria de ver por aqui, quais assuntos você gostaria que a gente trouxesse nas próximas edições do Bem na Pauta. E também recomendo que vocês se inscrevam, né, no canal para não perder nada do que vem por aí. É isso aí, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.